Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou trazer uma resenha do livro O Jeito Peter Lynch de Investir, escrito pelo próprio Peter Lynch, e vou compartilhar o meu feedback a respeito desse livro. Então se você se interessar, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para você adquirir o seu e dessa forma você ajudar o canal pelo meu link de afiliado. Então se você gosta de investimentos e está querendo começar a investir no mercado de ações, assiste esse vídeo até o final que eu vou te dizer se vale a pena ou não comprar esse livro. Então já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as resenhas que eu for trazendo aqui no canal. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, eu arrisco dizer que esse livro, O Jeito Peter Lynch de Investir, é um dos melhores livros de investimento de todos os tempos e uma leitura obrigatória para quem quer investir no mercado de ações. É claro que eu ainda não li e nem vou conseguir ler todos os livros de investimento que existem por aí, mas cabe dizer que o Peter Lynch ele foi um dos maiores investidores de todos os tempos. E você vai encontrar poucos livros escritos por gente de tamanha reputação, com tamanha credibilidade como é o Peter Lynch. Então por isso, eu digo que existem poucos livros como esses que vai agregar bastante na sua jornada como investidor. Bom, e se você não conhece o Peter Lynch, ele foi um gestor de fundo, ele esteve à frente do Magellan Fund, da Fidelity, por 13 anos, de 1977 a 1990. Nesse período ele conseguiu um retorno médio anual incrível de 29,9% ao ano, consistentemente, batendo o mercado, batendo o S&P 500 durante todo o período. Uma coisa curiosa do perfil do Peter Lynch é que ele não é um cara que nasceu, entre aspas, ele não veio do mercado financeiro. A sua formação acadêmica foi em psicologia, história e filosofia, e por conta disso ele tem uma formação mais na área de humanas do que na área de exatas. Mas ele diz no livro que isso é uma coisa positiva, porque pelo fato dele não ter cursado economia, alguma coisa voltada à área do mercado financeiro, ele não teve que desaprender nada das coisas das teorias que se ensinam na universidade, mas que na prática a gente acaba nem aprendendo, ou seja, mais atrapalha do que ajuda. Além disso, ele diz que investir se trata mais de uma arte do que uma ciência exata, e por conta disso, essa formação que ele teve foi muito positiva para ele, porque ajudou ele a entender o perfil do comportamento de se investir em ações. O jeito que o Peter Lynch escreve é sempre com muito humor e com um toque de ironia, tá? É uma leitura muito agradável. E ele diz que para investir em ações é muito simples e basta você ter a quarta série e saber fazer as operações básicas da matemática, saber ler e escrever, que é suficiente para você começar a investir. Então esse é um ponto extremamente positivo que o livro traz. Bom, como eu disse, o livro foi escrito pelo próprio Peter Lynch, foi escrito na década de 80, mas ele se mantém atualizado até os dias de hoje porque os fundamentos, a estratégia em si de se investir em ações, a essência se mantém a mesma. Então o livro se mantém muito atual e você vai encontrar nas notas de rodapé algumas observações da editora dizendo se alguma coisa não se aplica mais aos dias de hoje e também as exceções do mercado americano com relação ao mercado brasileiro. Você vai encontrar essas observações dizendo que algumas coisas ali para o mercado brasileiro não se aplica, mas como eu disse, em essência, a filosofia de investimentos ela se mantém a mesma. Então no livro, o Peter Lynch compartilha a sua filosofia, a sua ideia, a sua estratégia de investimentos, contando também um pouco da sua história, ele compartilha tanto os seus sucessos quanto os seus fracassos. Isso é uma coisa muito legal, porque é muito fácil o cara vir e escrever todos os acertos que ele teve, todas as coisas positivas, se ele omitir as perdas e os prejuízos que ele teve. No caso do Peter Lynch não, ele é um cara extremamente humilde, ele escreve com uma simplicidade absurda, apesar de ser um cara com um diferencial que ele tem, porque conseguiu o retorno que ele conseguiu e ter a história, a trajetória que ele teve, mostra que ele realmente é um cara diferenciado. Só que quando ele escreve para todo mundo, com muita humildade em dizer que ele teve também muitas falhas, na verdade ele compartilha talvez até mais do que ele não fez, do que ele deixou de fazer, do que propriamente se gabar dos acertos. Então essa é uma coisa muito legal que eu notei no livro, essa humildade do Peter Lynch em compartilhar, dizer, olha, investir é muito simples e eu mesmo cometi erros que não deveria ter cometido, e ele te mostra ali o caminho a ser tomado, o que você pode fazer para evitar esses erros. Inclusive ele diz que um acerto de 6 para cada 10 ações, 6 ações que você conseguir acertar na sua carteira, que performarem bem, já é suficiente para ser lucrativo e para ser bem sucedido no mercado de ações. Você vai ter algumas poucas ações vencedoras ali, que ele chama, que vão multiplicar seu capital muitas vezes, e aquelas ações que não deram certo, elas vão acabar sendo compensadas por esses acertos. A filosofia de investimento do Peter Lynch é extremamente simples, ele prega investir em boas ações por bons preços, enquanto a empresa mantém os fundamentos que fizeram você entrar nela. Ou seja, se você analisar a empresa, você vê
que existem bons fundamentos e que vale a pena entrar nessa empresa, você vai manter ela por longo prazo, tá? Por décadas, por vários anos, enquanto essa empresa manter os fundamentos. A partir do momento que essa empresa não apresentar mais e não justificar que você continue no investimento, você vai se desfazer daquela empresa, mas enquanto isso não acontece, você compra a empresa pelo bom preço e acompanha o crescimento dessa empresa, o crescimento dos lucros, e no longo prazo você vai ter o retorno disso. Ele frisa muito sobre as questões de especulação e oscilações de curto prazo, dizendo que isso acaba muitas vezes tirando as pessoas do mercado, porque elas se preocupam muito com o curto prazo ali, com as oscilações. A gente sabe que renda variável acaba variando muito, tem muitas quedas ali por conta de pouca coisa, por conta de ruídos, e nesses momentos as pessoas que não sabem exatamente o que estão fazendo, elas entram em pânico e acabam se desfazendo de bons negócios. E é justamente nesses períodos de grande queda que surgem as oportunidades, porque você tem negócios sólidos, negócios que valem a pena, e por conta desse pânico do mercado que joga o preço das ações lá para baixo, essas pessoas que acompanham os fundamentos da empresa acabam entrando no negócio por um preço bem descontado, né, no momento que está todo mundo com medo. E o contrário também é verdadeiro, quando o mercado está muito eufórico, está todo mundo querendo investir, isso acaba fazendo uma pressão dos preços para cima, tornando os negócios muito esticados, né, com os preços muito sobrevalorizados, e investir nesses momentos pode ser perigoso, porque são justamente essas ações que valorizam demais, que os fundamentos não justificam essa valorização, que acabam tendo as maiores quedas também em momentos de incertezas, né? Quando o mercado ele acaba caindo, essas ações que valorizaram muito são as que sofrem mais. Então existe esse trade-off aí entre comprar e vender que você tem que estar ciente, né? E o livro fala justamente sobre essa filosofia de comprar para o longo prazo. Peter Lynch faz ainda muitas críticas aos especialistas, né, aos economistas, os caras que são denominados especialistas, né, que tentam fazer previsões, tentam acertar os ciclos de mercado, mas ele diz que o mercado ele é muito incerto, existe muita oscilação, então você não consegue saber o que vai acontecer no curto prazo, né? Pode ser que no curto prazo existam grandes quedas de até 50%, mas se a empresa conseguir passar por esses momentos, lá na frente ela vai se recuperar. E se você entrar nesses momentos de oportunidade, você consegue potencializar os ganhos. Então, o foco sempre é no longo prazo, sempre acompanhar as empresas, acompanhar os fundamentos e ver se essa empresa continua se mantendo uma boa empresa, que isso vai ser suficiente para você se manter no jogo e ignorar todas essas oscilações de curto prazo que acabam sendo mais distrações do que propriamente uma decisão de vender ou comprar um ativo. Inclusive ele usa no livro uma frase que é muito interessante, que ele diz para você acompanhar as cotações do mercado quando você for trocar o óleo do carro, né? Acompanhar com essa mesma frequência, né? Outra questão que o Peter Lynch fala muito, né? Bate muito nessa tecla de que o investidor amador, né? O investidor comum, ele tem muitas vantagens em relação ao investidor profissional, ao investidor qualificado. O que isso quer dizer? Você, eu, qualquer pessoa que queira investir, além de ser muito simples fazer isso, a gente acaba tendo muitas vantagens em relação ao gestor do fundo, aquele cara institucional. Porque o investidor que ele está gerindo o patrimônio de outras pessoas, né, que ele tem um fundo ali com muito dinheiro para investir, ele acaba tendo algumas limitações, né, algumas regulamentações que colocam algumas restrições, né, como por exemplo, tem uma exposição máxima que o cara pode ter em um determinado ativo, ele precisa justificar os seus investimentos para as pessoas que colocaram os recursos na mão desse gestor, né, então existe uma pressão muito grande, como por exemplo em momentos de queda, em momentos de pânico, né, o gestor acredita numa empresa, ele acha que aquela empresa ela vai sair daquele momento e superar isso no longo prazo, mas os investidores que colocaram o dinheiro ali, eles estão desesperados, eles estão querendo resgatar o dinheiro. Então ele tem que segurar essa bucha, né, manter ali a sua posição mesmo diante de tanta pressão, né, justificar o porquê que ele está fazendo isso. E muitas vezes ele acaba tendo que se desfazer mesmo, né, porque tem muita gente querendo resgatar os investimentos, então o investidor tem que ir lá e liquidar os ativos para poder pagar essas pessoas. E o investidor comum não. Nós podemos investir em qualquer negócio que a gente acredite ser um bom negócio, sem precisar justificar nada para ninguém. Precisa analisar, lógico, se isso é um bom negócio, se é um bom ativo, a responsabilidade é nossa de tomar a decisão. Mas a gente pode comprar o que a gente quiser, né? Se a gente acreditar, né? Fazer uma alocação um pouco mais arrojada, talvez, dependendo do seu perfil. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Além disso, né, para o mercado americano faz mais sentido isso que o Peter Lynch fala, mas também vale para o mercado brasileiro, é que o investidor amador ele tem muito acesso aos bons negócios, né? Lá nos Estados Unidos é muito fácil as empresas abrirem capital na bolsa. Então, além de existir uma infinidade de empresas, os analistas não conseguem acompanhar todas essas empresas. Então você sai na rua, às vezes você frequenta um negócio ali que você goste, que você vê que é um bom negócio,
é um negócio que tem um potencial e essa empresa às vezes tem capital aberto na bolsa, né? E as pessoas não sabem disso. Então ele diz que o investidor comum ele tem acesso a bons negócios antes que isso chegue em Wall Street, né? Wall Street, no caso, são os escritórios ali onde ficam os corretores, né? Os agentes do mercado. E ao saber disso, a gente consegue comprar os negócios por bons preços antes que popularize, né? E chegue aos escritórios e esse negócio acabe esticando muito e valorizando muito o seu patrimônio. No caso aqui no Brasil não é tão comum encontrar empresas de capital aberto assim, mas ainda assim a gente consegue ter algumas vantagens sim, de poder acompanhar boas empresas, né, antes que essa empresa se valorize muito, né? Como no passado recente, a Magazine Luiza teve uma valorização absurda, né? E muita gente compra na Magazine Luiza, né? Antes de ter esse boom. Então se você era um investidor de mercado, você acreditou na empresa, você sabia que era um bom negócio, estudou e viu que valia a pena entrar nesse negócio, é claro que ninguém tem bola de cristal para saber, né, que essa empresa vai valorizar tantas vezes, né? Olhando para o passado é mais fácil. Mas se lá atrás você analisou, por acaso, a Magazine Luiza e achou, bom, essa é uma ótima empresa do varejo, acho que eu vou ter uma exposição aqui. Você poderia ter surfado essa onda sem problema nenhum. A gente consegue sim acompanhar boas empresas e investir nesses negócios antes que se tornem populares. O livro é um verdadeiro manual de investimentos, mas se você está querendo comprar, você precisa estar ciente de algumas coisas. Uma delas é que a filosofia é de longo prazo. Inclusive, essa estratégia é adotada pelos maiores investidores de todos os tempos. Inclusive Warren Buffett, Charlie Munger, dentre outros investidores renomados, todos eles aplicam essa estratégia de longo prazo. Como eu falei também, o livro foi escrito para a realidade do mercado norte-americano, mas a essência, né, a estratégia de investimentos em si se mantém a mesma. O Peter Lynch fala onde investir, como investir, né? Ele fala o que você deve olhar numa empresa antes de comprar. Então todas essas questões de análise de um bom negócio se aplicam para cá também, né? É claro, com algumas adaptações ali, mas a essência da estratégia de investimento se mantém a mesma. Aqui o mercado é muito menor do que o mercado norte-americano, existem menos empresas, a liquidez também é menor, mas salvo essas adaptações, você investir não vai mudar muita coisa na estratégia, né? O livro ele não é um livro técnico, então esse é um livro para quem está começando, né? Para quem está querendo conhecer um pouco mais do mercado de ações, ou para quem já investe, quer entender um pouco mais, né? Onde olhar, né? Como que se baseia a estratégia dos maiores investidores de todos os tempos. Mas ele não é um livro técnico, não é um livro que vai te ensinar análise fundamentalista, né? Não vai pegar um balanço e te mostrar ali em nuances como fazer essa análise, né? Claro, se você quiser aprender a como investir na prática de forma aprofundada, você vai precisar complementar essa leitura com outras leituras mais técnicas, pegar alguns livros de análise fundamentalista, né? Porque essa estratégia ela se baseia na análise fundamentalista, né? Que é comprar pelos fundamentos da empresa, e complementar o seu estudo e ir aprimorando de modo que você se torne o melhor investidor. Mas ele é um livro extremamente focado mais na estratégia, mais no mindset, na filosofia do investidor. Não é um livro técnico. Bom, e o meu feedback a respeito do livro é extremamente positivo, como vocês devem ter percebido durante o vídeo. Eu fiz muitos elogios, né, mais elogios do que críticas, porque eu realmente acredito que esse livro é extremamente poderoso. Foi escrito, como eu falei, por um dos maiores investidores de todos os tempos. Então o livro é uma forma de você acessar todo o conhecimento que uma pessoa como Peter Lynch moldou, né, lapidou durante tantos anos, e ele compartilha todo esse conhecimento que ele adquiriu em um livro ali de poucas páginas, que é lido com muita tranquilidade, por um preço muito barato. Então eu realmente acho que se você se interessa por investimentos, é extremamente importante que você leia esse livro. O livro é escrito de uma maneira muito descontraída, com um bom humor, né? Isso é uma coisa legal, porque investimentos é uma coisa ali às vezes um pouco técnica, né? Um pouco difícil, teórico. E o Peter Lynch ele consegue trazer coisas muito avançadas, né? De forma muito simples e com bom humor. E você consegue ler isso em pouco tempo e com muita tranquilidade, tá? E como eu disse também, o Peter Lynch é um cara extremamente simples, humilde, e ele reforça sempre que o investidor ele tem plenas condições de ser até mais, né, tão bem sucedido ou até mais do que os investidores profissionais, né? A gente consegue fazer isso. E basta que a gente se interesse, né, pelo negócio, a gente tem que gostar de investimentos, estudar um pouquinho e aprender as estratégias certas para poder aplicar e ter bons resultados no longo prazo. Então o link da Amazon vai estar aqui embaixo, tá? Para você comprar o seu, o livro é baratinho, dá uma conferida lá. Se você comprar por esse link aqui, você vai estar ajudando o canal, porque é o meu link de afiliado. Deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber as resenhas que eu for trazendo aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até mais!